Oi, meus queridos alunos, tudo bem? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas questões sobre porcentagem, né? Que já trabalhamos, e algumas aplicações das formas como as questões de porcentagem, a aplicação de porcentagem se apresenta para nós. Então, vamos ver aqui essa questão. Em uma sala de aula com 52 alunos, 13 utilizam bicicletas como transporte. Expressa em porcentagem a quantidade de alunos que utilizam bicicleta. Então, olha só, gente. Aqui, um caso nítido de um total de 100%, em que nós queremos saber quanto é em percentual que esses 13 são desses 52. Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui o foco. Né? Pronto. Então, olha só. Então, eu tenho 52 alunos que equivale aos meus 100%. Tá? E eu quero saber, na verdade, 13 dos 52, quanto isso é em percentual. Então, eu tenho que fazer a razão entre esses valores. Então, sempre vai ser um valor inferior ao meu total. Podia ser 10 dos 52, 13 dos 52. Aqui, a porcentagem está se referindo à porcentagem de um valor, a porcentagem que equivale a 13 alunos, em relação a um outro valor, que é os 52, que são 100%. Então, fazendo a divisão, a razão entre 13 sobre 52, eu obtenho o decimal de 0,25. Nós sabemos que, para transformar um decimal em um percentual, nós temos que multiplicar, deixa eu ajeitar aqui a ponta, nós temos que multiplicar esse decimal por 100. Multiplicando por 100, eu tenho aqui um caso nítido de deslocar a vírgula para a direita, 2 casas. 2 zeros, 2 casas. Então, isso aqui, transformando em percentual, equivale a 25%. Então, a porcentagem que indica a quantidade de alunos que usam bicicleta são 25% dos alunos. Então, 25% dos alunos desse total de 52 alunos utilizam bicicleta. Perfeito? Vamos para mais uma questão. Então, vamos lá. A próxima questão nos explora dessa forma aqui. Determine a área a ser desmatada de uma região de 200 km² de floresta amazônica, considerando que os órgãos de defesa do meio ambiente permitiram derrubar somente 5% da região citada. Então, eu tenho uma região de 200 km², em que eu só posso derrubar 5% dela. Então, caso nítido de porcentagem de um valor. Vou até colocar aqui, ó. Então, aqui é porcentagem de um valor. Então, eu quero saber quanto equivale 5% de 200. Eu transformo esse 5%, então, 5% de 200, é transformar a taxa percentual numa fração centesimal, na prática é isso que a gente faz, e multiplicar por 200. Aqui, ou a gente faz esse divisão todo mundo por 100, ou simplesmente você multiplica 5 por 200, que dá 1.000, e dividir por 100, que vai dar o quê? 5 vezes 2, aqui, 10. Então, a área a ser desmatada, que aqui é permitida, equivale a 10 km². Ok? Vamos para mais uma questão. A questão seguinte nos traz a seguinte situação. Que no intuito de reduzir o consumo de energia elétrica mensal, de uma empresa, o setor financeiro decretou que todos reduzam o consumo de energia em até 15%. Então, foi pedido, né, foi solicitado que haja uma redução de 15% no consumo de energia. Então, considerando, né, essa medida foi criada para que não haja risco de ocorrerem apagões, uma vez que o consumo da mesma é de
2.500 kWh mensais, certo? Sendo assim, todos os setores terão que contribuir com a economia. E a pergunta é, quantos kWh mensais terá que ser reduzido? Bem, a gente sabe que mensalmente é gasto 2.500 e que a redução deve ser uma economia de 15%. Então, essa economia de 15% equivale a quantos quilowatts? Então, novamente, a gente tem um caso de porcentagem de um valor. Porcentagem de um valor que foi dado. Eu quero saber quanto ele representa, esse valor. Ou esse percentual, perdão. Então, é 2.000, ou é 15% de 2.500, que transformando em fração setesimal é 15 por 100 multiplicado por 2.500, e aqui novamente a gente pode ter essa situação aqui, dividir tudo por 100, e a gente fica com 15 vezes 25, que isso nos dá o total de 375. Esse 375 equivale o quê? Aos quilowatts-hora mensais que terá que ser reduzido. Então, quilowatts, né, hora por mês. Então, no mês, a energia elétrica do setor financeiro da empresa deve ser reduzido em 375 quilowatts. Então, de 2.500, né, menos 375, que fica o quê? 2.500 menos... A questão não está pedindo isso aqui, mas eu estou colocando para vocês, né? Fazendo isso aqui, diminuindo. Então, com a economia, a empresa deve gastar, então, por mês, o setor financeiro, só 2.125 quilowatts. Ok? Vamos para mais uma questão. Olha só. Aqui tem mais um caso de como é explorado as ideias de porcentagens, várias maneiras de se apresentar. Então, olha só, presta bem atenção. Em uma escola de 800 alunos matriculados, dos quais 60% praticam esportes. Desses 60%, temos que 70% praticam futebol, 20% praticam vôlei e 10% fazem natação. A pergunta é, né, determine o número de alunos que praticam vôlei, futebol e natação. Então, olha só, gente, a gente aqui tem dois 100% para considerar. Os primeiros 100% são os 800 alunos. Desses 800 alunos, apenas 60% praticam esportes. Então, esses 60% de 800 equivale a um outro total de alunos. Então, a gente precisa ver, porque desses 60, que vai dar um novo total, que a gente vai ter que 70% pratica futebol, 20% pratica vôlei e 10% pratica natação. Então, primeiro a gente faz a porcentagem desse primeiro valor, inicialmente. Então, é calcular primeiro 60% de 800 para verificar quantos alunos praticam esporte. Então, aqui a gente pode fazer direto assim. E 8 vezes 6, 48, 480. Então, esses 480 alunos são o meu novo 100%. Certo? Então, daqui é que eu vou tirar que 70% pratica vôlei. Então, olha só. Daqui é que eu vou tirar que 70% deles, 70% de 480, né, praticam vôlei. Então, eu vou botar aqui, ó, vôlei, né? 70% dos 480 praticam vôlei. Fazendo isso aqui, certo? E isso aqui também pode, ok? Eu tenho 7 vezes 48. Então, quantos são? A gente pode fazer as continhas. 7 vezes 48 é igual
50. Continuando. Então, 7 vezes 48 dá 336 alunos. Ok? Em seguida, diz que 20% praticam vôlei. Então, esse é futebol aqui, né? Oh, perdão, viu, gente? Aqui é futebol. Então, esse segundo é que é vôlei. Desculpa aí. Então, futebol, 70%, vôlei, 20%. Então, 20% dos 480 é para vôlei. Então, aqui, né, divide. 2 vezes 48, eu tenho 96 alunos. E, por fim, ele diz que os outros 10% praticam natação. Então, natação. Então, 10% de 480, né? Ó, vezes 48, 48 alunos. E aí, a gente dá o percentual de cada modalidade esportiva. Vamos para outra questão. Essa questão 7, gente, a gente pode enxergar de duas maneiras, certo? Eu vou fazer da primeira maneira, tá? Como seria? Olha só. Um produto cujo preço de custo era 800 foi vendido por 980. Então, qual a taxa percentual de lucro sobre esse preço de custo? Então, qual é a taxa percentual que foi acrescentada a R$800 para que o valor fosse vendido por 980? Então, a gente vê que o produto, ele de 800 passou a ser 980. Então, o acréscimo foi em reais, né? Foi de R$180. Então, ele cresceu em valores reais 180, certo? Então, para a gente saber quanto esse 180 ele representa em taxa percentual, a gente tem que fazer uma razão desse 180 com o valor inicial. Quanto isso representa de 180? Então, a gente faz a razão entre 180 por 800 e a gente chega no seguinte valor, 18 dividido por 80, né? A gente chega nesse decimal aqui, ó, 0,225. Sabemos que razão de parte, né, de um valor por um todo é um decimal que, para ser transformado em percentual, basta multiplicar por 100. Então, o percentual de acréscimo que essa mercadoria sofreu, né, percentual de lucro a ter lucro, foi o quanto? 22,5%. Perfeito? Uma outra maneira da gente obter esse valor seria fazendo por equação. Então, a segunda maneira. Olha só. Por exemplo, eu tenho um produto que era R$800, ele sofreu, ou seja, foi acrescentado nele um percentual que eu não sei qual é, eu chamo de X%, certo? E ele passou a custar 980. Então, transformando essa equação aqui, melhorando para a gente resolvê-la, o que é X%? É X sobre 100. Sim, mas X%, né, de 800, né? Perdão aqui, né? X% em cima de 800, tá? Dá para ver aqui, né? Então, 800 mais X% de 800 vai ter o valor de 980. Fazendo aqui as contas, né? Eu posso melhorar isso aqui, ó. Eu fico com o quê? Eu fico com 800 mais 8x igual a 980. Então, eu transformei o percentual numa razão centesimal,
meu x sobre 100 de 800. E aí, né, fiz aqui os simplificações, né, dividi todo mundo por 100, né, essa parte aqui, e obter 8x. Agora eu resolvo essa equação aqui. 8x é igual a 980 menos 800. Esse 800 vai para lá com operação inversa. 8x é igual a 180. E x é igual a quê? 180 dividido por 8. Quando eu divido 180 por 8, né? Olha só. Eu obtenho o quê? 22,5. Quem é x? X é o quê? O percentual, então, 22,5% que foi acrescido para obter o lucro dessa mercadoria. Ok? Espero ter ajudado vocês. Vamos para a próxima? Olha só. Nossa questão aqui agora traz a seguinte situação. Um comerciante comprou 10 sacas de batatas por R$210. Então, olha só. As 10 sacas custaram R$210. Isso quer dizer que cada saca custou R$21, né? Dividindo 210 por 10, cada saca custou R$21. Então, isso aqui é o preço de custo. Perfeito? Por quanto deve vender cada saca para obter um lucro total de 15% sobre o custo? Então, olha só. Ele sabe, né? Nós sabemos, vimos aqui, que o custo de cada saca é 21. Para obter um lucro de 15%, eu tenho que acrescentar 15% em cima desses 21. Desses R$21. Fazendo as contas aqui, eu obtenho aqui 15 vezes 21, 315, dividido por 100, é 3,15. Então, eu tenho que aumentar o valor da saca, somar o valor do custo, mais R$3,15, que é 15% em cima do que eu já comprei. Então, cada saca deve ser vendida pelo preço do custo, mais o equivalente a 15% desse valor, que é R$3,15. Então, cada saca deve ser vendida a R$24,15. Ok? Vamos para mais uma. Olha aí, gente. Questão 9. Mais uma questão típica de você poder fazer montando uma equação. Então, olha só. Uma casa que foi revendida por 113 mil, obtendo um lucro de 15%. Ficou com preço... uma casa que foi vendida por 113 mil, obtendo um lucro de 15% sobre o preço de compra. Qual o valor da casa inicialmente, né? Então, ela foi vendida com 15% em cima do valor 15% de lucro no valor inicial. Então, ela quer saber, então, a questão pede para você determinar esse valor inicial. Então, questão típica de você poder montar a equação. O valor inicialmente que você não sabe, você chama de x. Foi acrescido de 15% sobre ele mesmo e deu o total de 113 mil. Ok? Então, você monta a equação. Aqui agora é só resolver. Transforma o centesimal o percentual numa centesimal, não é isso? Olha o que você tem. Você tem isso aqui. Igual a 113 mil. Resolvendo isso aqui, então você vai tirar o MMC de todos os termos, porque eu tenho o denominador 100, né? Então, o MMC aqui de 100 com 1 é 100. Então, fica 100x. Aqui fica o mesmo. E quando 100 multiplica, ele divide, fica só 15x. E aqui você multiplica por 100. Multiplicar isso aqui por 100 é acrescentar mais 2 zeros aqui a esse valor. Então, ele já tem 3 zeros, eu acrescento mais 2. Então, vai ficar aqui, ó, 11.300.000. Aqui eu tenho o quê? Termos
semelhantes, eu somo, e aqui 11.300.000. Então, X, que é o valor da casa inicialmente, que eu quero saber, ele vai ser a razão entre esses valores aqui, né? Dividido por 115. Fazendo essa divisão, nós encontramos o valor de 98.260,86, né? Tem mais casas decimais, ok? Então, esse é o valor inicial da casa. Ok? Vamos para a questão 10 para a gente terminar. Olha aqui, questão facinho, né? Questão de escola mesmo. Do total, né? Dos 40 alunos de uma turma, 12 gostam de matemática, então esse é o meu 100%. Então, 12 alunos gostam de matemática, 18 gostam de português e 10 gostam de informática. Qual a porcentagem do total de alunos que corresponde a cada uma das disciplinas? Ou seja, quantos por cento dos 40 gostam de matemática, quantos por cento desses 40 gostam de português e quantos por cento desses 40 gostam de informática? Sabendo que esse percentual equivale a 12 de 40, 18 de 40 e 10 de 40. Então, para cada um que gostam de matemática, são 12 dos meus 40 alunos. Ou seja, a gente vai ter aqui porcentagem de um valor em relação ao outro. Então, dividir 12 por 40, a gente encontra o decimal que corresponde a 0,3. Transformando isso em percentual, nós obtemos o quê? Que é 30% da turma gostam de matemática. Ok? Agora, 18 pessoas, 18 dos alunos gostam de português. Então, 18 dos 40 alunos gostam de português. Então, essa razão corresponde a 0,45, que transformados em percentual, para transformar um decimal em percentual, é multiplicar ele por 100. Isso fica o quê? 45% gostam de português. E, por fim, 10 gostam de informática. Então, a informática é 10 de 40 alunos, né? Bem redondinho aqui, né? Fazendo isso aqui, eu tenho o quê? Que 1 dividido por 4 é 0,25. Transformando isso aqui em percentual, eu tenho 25% que gostam de informática. Então, observe, ó. Ele tratou de todos os 40 alunos, ó, 18 com 12 dá 30, com 10 dá 40. Então, se você também soma os percentuais, eles têm que totalizar 100%. Então, 25 com 45 dá 70, com 30 dá 100%. Então, eis aí, gente, nossas questões sobre porcentagem. Espero ter ajudado vocês, tá? E a gente volta numa próxima. Um abraço.